Olá, este é o Por Dentro da Política e eu vou conversar com o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Bem-vindo ao estúdio da TV Assembleia SP, deputado. Sempre um prazer conversar com o senhor. Obrigado, Jorge, mais uma vez pelo convite. O assunto de hoje é reorganização escolar. O assunto caiu no esquecimento agora em 2016 ou há possibilidade de haver uma grande consulta, como o governo, a Secretaria da Educação propôs, com a comunidade escolar e retomar o tema, deputado? Olha, Jorge, eu acho que o governo sofreu um desgaste tão grande e ele percebeu que toda a sociedade foi contra a reorganização, que na prática é o fechamento de escolas. Trata-se disso, de fechar escolas, não de reorganizar a rede. Ele sofreu uma derrota tão grande, tão humilhante, que o governo foi derrotado pelos alunos, pelo movimento de crianças e adolescentes. Então, eu acho que ele não vai voltar a esse tema tão cedo, embora ele queira, mas ele pode colocar em curso, como está fazendo já em algumas escolas, uma reorganização disfarçada, impedindo a matrícula de alunos em alguns turnos. Então, isso nos preocupa bastante. Nós já acionamos o Ministério Público, inclusive, em relação a esse fato. Bom, para que o nosso telespectador tenha contato com o tema, rememore, né? Porque foi no final do ano passado, outubro, novembro, dezembro, até o começo de janeiro. Veja na reportagem. O processo de reorganização escolar, que propõe a ampliação do número de escolas com ciclo único, foi adiado pelo governo do estado. O comunicado está no site da Secretaria de Estado da Educação, que alega pretender ampliar o diálogo com pais, alunos e comunidade escolar. Segundo o governo, a proposta favorece a gestão das unidades e possibilita a adoção de estratégias pedagógicas focadas na idade e na fase do aprendizado dos alunos. Mas a proposta, que previa o fechamento de 90 escolas e afetaria cerca de 300 mil alunos, não foi bem recebida pelos estudantes, que em protesto chegaram a ocupar 200 escolas, 213 pelos números do Sindicato dos Professores, a POSP. Em 4 de janeiro, um mês após o anúncio da suspensão da reorganização escolar feita pelo governador Geraldo Alckmin, do PSDB, houve a desocupação da Escola Estadual Fernão Dias Pais, na zona oeste de São Paulo. Foram 55 dias de ocupação. Deputado, o senhor esteve lá na Fernão Dias Pais. O que o senhor sentiu dos alunos da comunidade escolar quando abraçou a escola e falou: aqui ninguém vai fechar a escola, não? Olha, Jorge, eu visitei mais de 60 escolas. Das 203 ocupadas, eu visitei aproximadamente 62, 63 escolas ocupadas pelos alunos para impedir que elas fossem fechadas pelo governo Alckmin, pelo governo estadual. A segunda escola ocupada foi a Fernão Dias. A primeira foi em Diadema, uma escola estadual de Diadema, e a segunda foi a Fernão Dias, que teve uma grande repercussão, porque é na região de Pinheiros, né, teve uma grande ocupação. Então, eu senti que era a apropriação da comunidade escolar do espaço público, né, que era um sentimento republicano, e que a escola pertence à população, ela é um equipamento público que ela não pode ser fechada. Eu senti muito isso, que havia toda uma luta de cidadania, mas uma luta por uma conquista republicana, que a escola pública ela é fruto da Revolução Francesa, da República. Então isso ficou muito forte, né? E percebi ali que com escola ninguém mexe, não pode. É inadmissível fechar escola pública em São Paulo, porque esse projeto do governo estadual não é de reorganização, é de fechamento de escolas. Deputado, o que falar de uma escola emblemática, como o senhor disse, da Fernão Dias Pais, um bairro tradicional, Pinheiros, classe média alta, o que falar de uma escola dessa, o significado de uma escola dessa para a comunidade, para o entorno? Olha, porque a escola, ela faz parte da vida emocional das pessoas, não é só o prédio, né? O governo, ele cometeu um grave erro achando que ele poderia fechar a escola, mas as pessoas têm uma relação emocional com a escola também. Ela faz parte afetiva, emocional, histórica, né? Ninguém gosta de passar em frente da sua escola e ver que a sua escola foi transformada num órgão burocrático, num pelotão da Polícia Militar, como já aconteceu, porque o governo aqui de São Paulo já fez isso nos anos 90, transformou espaços escolares, espaços de ensino em pelotões da polícia, em companhias da Polícia Militar, aqui mesmo na região aqui na Zona Sul, atrás do Extra Aeroporto, tem ali uma escola que foi fechada nos anos 90 pelo próprio governo do PSDB e foi transformada numa companhia da Polícia Militar.
Então o governo cometeu um grave erro, né, achando que não haveria resistência contra esse tipo de procedimento. Ele achou que estava ainda nos anos 90, só que nós estamos já num outro momento histórico. Nós já tivemos as manifestações de 2013 e isso repercutiu também nos alunos, numa nova forma de organização. Por falar na organização, inclusive na batalha na mídia e nas redes sociais, eu queria que o senhor fosse direto ao ponto quando se trata de ocupação ou invasão. Muita gente até confundiu os termos, como se a escola já não fosse dos alunos, não é, deputado? Na verdade, os alunos não invadiram nada. Os alunos permaneceram, ocuparam as suas próprias escolas para que elas não fossem fechadas pelo governo estadual. O governo tinha um projeto que era fechar 94 escolas e fechar também turnos em 3.000 escolas. Isso teria um impacto no orçamento do ponto de vista de economia. O governo queria fazer ajuste fiscal. Ele não tinha nenhuma preocupação, Jorge, pedagógica, educacional. Esse fundamento que ele apresenta de ciclo, que ter um ciclo só numa escola é o melhor, isso é altamente discutível, isso é balela. Sobre isso vamos falar ainda na conversa de hoje. Muitos educadores contestam esse tipo de procedimento. Então, o governo queria fazer ajuste fiscal, cortar recursos da educação, fechando escolas, turnos, demitindo professores e funcionários. Era disso que o governo, esse era o grande interesse do governo. Só que não deu certo, porque a sociedade reagiu. Não só os alunos reagiram, mas toda a sociedade reagiu. A Defensoria Pública saiu em defesa dos alunos, o Ministério Público saiu em defesa dos alunos, até mesmo o Tribunal de Justiça, né, que de um certo ponto de vista é conservador, tem dado mais causas ganhas para o governo estadual, até o Tribunal de Justiça, até os desembargadores se colocaram contra a desocupação dessas escolas, a reintegração de posse, não autorizaram o governo, aí sim o governo ia invadir as escolas com a polícia militar, com o aparelho repressivo, para retirar à força crianças e adolescentes das suas próprias escolas, queriam estudar naquelas escolas. Então houve uma derrota, o governo foi humilhado, foi derrotado, tanto é que o governador Alckmin, quando percebeu o desastre, ele voltou atrás rapidamente, praticamente demitiu o secretário da Educação e suspendeu a reorganização. Deputado, como ficou, por exemplo, dentro da temática ocupação para esses alunos que tiveram algum prejuízo, é claro, a reposição de aulas, mas parece que esse abraço da escola mudou a dinâmica, a relação, que muitas escolas eram abandonadas, os alunos fizeram uma zeladoria, uma faxina geral. Explica pra gente isso. Olha, foi um dos movimentos mais interessantes que eu vi nos últimos tempos. Eu digo que esse movimento de ocupação das escolas é um movimento em defesa da escola pública, é um movimento revolucionário, é um movimento que significa um sopro de esperança. É uma espécie de primavera árabe da rede estadual de ensino. Primavera árabe. Eu disse isso o tempo todo, é a primavera árabe da rede estadual de ensino, né? E ela teve um potencial educativo imenso, porque esses alunos estavam dando uma aula de resistência, de democracia, de participação e de cidadania, não só para a comunidade escolar, mas para toda a sociedade, né? Inclusive os pais dos alunos também? Todos foram educados pelos alunos, né? Os alunos educaram, então eu até falo o seguinte, não tem que ter reposição de aulas, porque a aula já foi dada. Aula de cidadania. Uma aula de cidadania, os alunos deram uma aula de cidadania para os professores, para os outros alunos, para os pais, para nós, para a imprensa, para o judiciário, para a defensoria, para o Ministério Público, para os deputados. Então, não tem que ter reposição nenhuma, não. Os alunos organizaram as ocupações de uma forma exemplar. Eu visitei mais de 60 escolas, como eu disse. Olha, em todas elas nós tínhamos comissões, grupos de segurança, de limpeza, de organização de atividades, artística, inclusive de atividades culturais. de cultura, shows, teatros, de parcerias. Então, teve um alto grau de organização. De comunicação. Né? De comunicação com a imprensa, com a comunidade. Sim. Então, não tinha bagunça, não tinha... tentavam descaracterizar, mas eles vão destruir a escola. Nenhuma escola foi destruída, ao contrário, as escolas foram preservadas. Mas uma escola ou outra sumiu um negócio ali. Olha, as escolas são assaltadas todos os dias, são depredadas, são incendiadas, ninguém fala nada. Agora, porque numa ocupação, uma ou outra, que é um caso muito pontual
sumiu alguma coisa, quebrou um vidro, os alunos, não foram os alunos. Muita coisa apareceu também, deputado, inclusive livros que não eram distribuídos, que estavam ali pelos escaninhos. Exatamente, então teve mais transparência, os alunos tiveram acesso a outros compartimentos da escola, isso apareceu muito, né? Uma sala lotada de livros lá que estavam mofando, então essas de merenda estocada desnecessariamente, enfim, as contradições começaram a acontecer. Mas os alunos deram uma aula, foi importante para o processo educativo deles. Eu mesmo conversei com vários alunos e eles me disseram, olha, eu estou aprendendo com essa ocupação o que é Ministério Público, o que é liminar, o que é reintegração de posse. Eu nem sabia que existia poder judiciário, como que funciona, porque eles tinham que ir lá negociar. Sim. Defensoria Pública eles não conheceram, governo, sabiam direito quem era o governador. Então eles se politizaram no processo, foi muito importante para os alunos e para toda a sociedade. Um processo de enriquecimento, se pode falar, deputado. Sem dúvida, o grande conteúdo foi dado ali, né? Talvez eles não aprendessem isso durante 3 anos no ensino fundamental, no médio, mas aprenderam ali na prática, né? No dia a dia, resistindo, enfrentando, entender o que é o aparelho repressivo do Estado, que é a polícia militar que vai lá e tenta intimidar o movimento, a mando do governo. Sim. Deputado, como fazer economia em educação? Eu lembro aqui que os deputados estaduais votaram a matéria, o orçamento do Estado agora para 2016. O orçamento que era de 206 bilhões foi aumentado aqui na casa para 207 bilhões por conta do aumento que houve do imposto dos cigarros e da cerveja. Então, sobra mais dinheiro para a educação. São mais de 40 bilhões para serem executados esse ano. Precisa fazer essa economia fechando escola? Não, na verdade a educação precisa de mais recursos, nós precisamos de mais recursos. Agora, fechar escola é a pior coisa que existe, né? Nós temos que... E o governo utilizou uma argumentação totalmente falsa, dizendo que houve uma diminuição do número de alunos na rede estadual, né? Então, se isso aconteceu mesmo, então que o governo utilizasse essa redução da rede para também diminuir, Jorge, aí que é o grande ponto, o número de alunos por sala. Porque hoje nós temos salas superlotadas. A superlotação de salas é um dos verdadeiros dramas da educação estadual. Nós temos salas com 40, 45 alunos, até 50. E hoje a grande luta do magistério nacional, não só de São Paulo, é para que nós tenhamos no máximo 25 alunos por sala. E o governo, eu fui em muitas diretorias de ensino que estavam fechando escolas, e os dirigentes dizem, olha, deputado Janazzi, nós vamos fechar tal escola, porque não tem mais sentido. Lá tem poucos alunos. Eu falei, poucos quantos por sala? Eu falei, imagina, tem uma sala lá só com 30 alunos. Eu falei, quê? Só com 30 alunos? Para ela é só. Ela já é pouco. Mas tem sala lá que tem 25. É o ideal, 25 alunos é o que nós lutamos. Agora vamos entender essa questão do número de alunos atendidos pela rede, que no passado chegou a 5 milhões e meio, hoje está em 3 milhões e 800 mil alunos, deputado, ou seja, houve uma redução. Por conta da municipalização, ou seja, esses alunos foram para as prefeituras ou foram para também um ensino particular, privado, porque o país melhorou, a classe média, 100 milhões de brasileiros. Muita gente tirou do ensino público e colocou no privado. Não há também a possibilidade desses alunos retornarem para o ensino público, haja vista que temos uma crise aí? Então, esse argumento nós utilizamos o tempo todo com o governo nas negociações, com o ex-secretário Herman, né, de que nós estamos vivendo uma grande crise econômica e o desemprego está aí, as pessoas já não conseguem mais pagar as escolas particulares e estão voltando para a rede pública de ensino. Esse era um dado que o governo não levava em consideração. E o outro, você disse bem, há no estado de São Paulo, já desde os anos 90, uma municipalização obrigatória compulsória. O Estado tenta empurrar a todo custo, né, parte do ensino fundamental, as séries iniciais do ensino fundamental para os municípios. Só que os municípios, muitos deles, a maioria deles, não têm condições de arcar com os custos, porque são municípios que não têm arrecadação, dependem de transferências, né, dos governos do Estado e do governo federal. As transferências constitucionais. Eu já fui em prefeitura que o prefeito disse, eu quero devolver a escola para o Estado, porque até foi porque a escola não é só a quantidade de alunos, é o prédio que muitas vezes está mal conservado, prédio antigo, e toda a sorte de outras despesas, ou seja, o pagamento da conta de água, de luz, de telefone, gás, funcionários, servidores de limpeza, servidores de merenda, tudo passa para o município. Então, por isso o Estado tem se livrado, né? Em muitos municípios, ele obriga a prefeitura a assumir o ensino fundamental, faz promessas, faz acordos com os prefeitos, depois não cumpre
o acordo, né? Então isso tenta esvaziar uma parte do ensino fundamental, que é um absurdo, municípios que não têm condições, eu repito, de assumir o ensino fundamental. Então é essa crise, o governo tenta se livrar da sua obrigação constitucional, porque a obrigação do Estado também é investir no ensino fundamental, do município e do Estado. Sim. Agora, o Estado tem muito mais recursos do que muitos municípios pobres do Estado. Deputado Carlos Genásio, o que falar da questão da qualidade do ensino com a reorganização? O argumento da Secretaria de Estado da Educação é que, organizando por turnos, por idade, o ensino melhora. Como é que o senhor vê essa afirmação? Principalmente levando em conta que o contrário não acontece na rede particular. Muitas vezes se vê a escola concentrando, desde o jardim, do maternal até o cursinho pré-vestibular, quando não a faculdade dentro do mesmo prédio, no mesmo espaço. É claro que é segmentado por horário, por muros, mas tudo no mesmo lugar. Essa afirmação do governo foi contestada já por vários educadores, pelas universidades. Olha, a Faculdade de Educação da USP soltou uma moção contra o projeto, contestando exatamente esse argumento. A faculdade que tem uma escola modelo lá dentro. Tem uma escola de aplicação lá dentro. Né? Exatamente. A Faculdade de Educação da Unicamp, que é uma faculdade conceituada, Faculdade de Educação na área da educação, grandes intelectuais, pesquisadores, né, da área da educação. A Faculdade da Unicamp de Educação também soltou moção contra a reorganização. Várias universidades, a Unifesp também, na área da educação, contestou. Então não tinha fundamento, isso é altamente discutível. Tem a questão, as escolas particulares não utilizam, né, se fosse tão bom assim, as escolas particulares talvez estivessem utilizando essa metodologia. Nós achamos que é muito discutível esse argumento, que na verdade é importante que o aluno, não existe mal nenhum em uma criança de 7, 8, 9 anos ter contato com uma criança de 10, 13, 14, não, é importante que ela interaja, que ela conviva com essas outras crianças, e a diversidade, isso é fundamental. Então, na verdade, o governo utilizou esse argumento, mas por detrás desse argumento estava a vontade e a intenção de fechar as escolas para economizar custos. Era uma questão financeira e econômica. Esse era o interesse do governo. O governo não tem a mínima preocupação com o pedagógico, com o educacional, com os salários dos professores, com o bem-estar dos alunos. Ele quer economizar custos por conta da crise econômica. Por falar em custos, menos escolas fechadas, menos turnos, menos salas de aula, menos professores. Havia risco de demissão, pelo menos, dos professores temporários? Muitos professores, categoria O, por exemplo, que são os professores que não têm estabilidade no emprego, são professores que têm um contrato extremamente precarizado, né, que são humilhados pela Secretaria da Educação o tempo todo. São quase 40 mil professores nessa situação. Com certeza, 40 mil? 40 mil professores categoria O na rede estadual. Então, certamente haveria demissão de professores. Muitos professores ficariam sem as suas respectivas aulas. Por extensão, trabalhadores terceirizados também. Merenda, limpeza, todos que estão diretamente ligados a essa escola. O que nós chamamos de quadro de apoio, sejam os efetivos ou os terceirizados, também seriam prejudicados. Haveria desemprego, né? Haveria superlotação de salas, esse é um dado isso também. Eu queria que o senhor porque falasse. se você melhor, fecha deputado. uma escola, como, por exemplo, vou dar um exemplo concreto aqui, na diretoria Sul 2, aqui da capital, na região que fica ali do Brooklyn, Santo Amaro, a diretoria de ensino ia fechar uma escola estratégica, o Plínio Negrão, que é uma escola, né, estratégica na região. A escola tinha 800 alunos matriculados. 800 alunos matriculados. Então, para onde que a diretoria enviaria esses alunos? Nas outras escolas. Então, haveria superlotação de outras salas em outras regiões. Então, não tem como fechar essa conta sem superlotar outras escolas e outras salas de aula. Que é notável que tem caído a taxa de fecundidade da mulher brasileira, que estão nascendo menos crianças, que há menos pressão sobre a rede pública de ensino, isso é notável. Mas, deputado, não seria o caso do governo investir mais na escola de tempo integral, haja vista que existe sobra de salas de aula, vamos dizer assim, colocar o aluno mais tempo na sala de aula? Só existem 236 escolas em tempo integral na rede pública do Estado de São Paulo. E essas escolas de tempo integral, elas representam uma verdadeira farsa também, porque elas não funcionam bem, porque não tem equipamentos, não tem recursos humanos, tem professores interessados em trabalhar, mas não tem a infraestrutura para desenvolver o trabalho. Então,
Não adianta só manter o aluno mais tempo numa escola sucateada, degradada, numa escola sem funcionários, sem estrutura material, sem oficinas, sem equipamentos, porque o aluno não pode ficar 8 horas dentro de uma escola, 7 horas, 6 horas, só na sala de aula. Ele tem que ter outras atividades dentro dessa escola. E a escola de tempo integral do Estado não oferece nada disso, é uma escola totalmente precarizada. Agora, se há mesmo uma diminuição de alunos, o governo poderia implantar de fato uma escola de tempo integral que funcione com toda a infraestrutura, ou diminuir, que é a nossa grande reivindicação, é a diminuição do número de alunos por sala de aula. Porque esse é um fracionamento drama de uma sala superlotada e constituição de uma nova sala. Lógico, porque não é inconcebível salas hoje com 45 alunos. No ensino fundamental, no ensino médio, é um absurdo. Nós temos que combater a superlotação de salas hoje e já que nessas escolas o governo achou que houve uma diminuição, ele então poderia diminuir o número de alunos, pronto, resolveria esse problema já pelo menos nessas regiões e nessas escolas. Mas como não é essa a intenção do governo, eu repito, é o ajuste fiscal, era fechar escolas, e o governo, Jorge, achou que iria acontecer o que aconteceu em 1996, 97, 98. Quando houve também fechamento. Quando era o neoliberalismo que imperava no mundo e no Brasil, ele fechou e não teve... Os professores resistiram à POSP na época, mas a opinião pública não ajudou, a imprensa não ajudou, e não teve reação de outros setores. Então, não teve a repercussão. Mas agora, o governo se esqueceu que o momento histórico é outro. Nós estamos num momento onde as organizações são mais hoje horizontais, que tem internet, tem Facebook, tem WhatsApp, que os alunos se mobilizam também. Então, esses alunos, eles utilizaram a estratégia de 2013, foram se auto-organizando fora dos partidos, fora dos sindicatos, porque foi um movimento de auto-organização das escolas. Nós apoiamos, eu apoiei como deputado, fui nas escolas, apoiei, mas não organizei, entendeu? A POSP apoiou, deu todo, mas não foi a POSP que organizou esse movimento. Ela foi contra quando saiu a proposta. A POSP já tinha organizado a greve de mais de 90 dias dos professores, né? Mas esse movimento de ocupação foi um movimento que nasceu no seio das escolas, com internet, com mobilização horizontal, com uma nova forma de organização que surpreendeu o governo, surpreendeu a todos nós. Sim. Deputado, nós estamos até 2 minutos do encerramento da nossa conversa. Eu queria que o senhor falasse um pouco de como o governo pode entabular um novo diálogo, haja vista que, quando houve o lançamento dessa proposta, houve uma consulta pela internet com 10 mil professores, segundo consta, só de professores da rede são 220 mil. Na verdade, essa pode ser feita foi essa pro forma, foi só para inglês ver, para justificar que houve uma consulta. Na verdade, os professores, os alunos, os pais de alunos, enfim, toda a comunidade escolar não quer esse modelo de reorganização. Acho que o governo nem deve tocar mais nesse assunto. Isso está superado. O que nós queremos é discutir com o governo a aprovação de um plano estadual de educação que transforme a política educacional numa política está nessa casa, Estado, tem 23 metas, né? Diferentemente do plano nacional, são 20 metas. Aqui são 23 metas e ele ainda não foi aprovado. Mas é um plano que veio pronto de cima para baixo, não teve a participação da comunidade escolar. Então, nós queremos rediscutir esse plano, nós temos que ter um novo plano de carreira, nós temos que acabar com a superlotação de salas, nós temos que melhorar os salários e as condições de trabalho dos profissionais da educação. Então, nós temos outras tarefas importantes que o governo tem que discutir com o magistério, com os alunos, com os pais. Nós temos que resgatar a dignidade da educação pública, da escola estadual e, sobretudo, a qualidade de ensino. E o seu mandato vai estar nessa trincheira aí, brigando por qualidade do ensino, ensino público, gratuito e de qualidade, deputado. Sempre estivemos e continuaremos, né? Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos continuar nessa luta. Então, essa é a verdadeira reorganização do Estado, não é fechar escolas, é melhorar a educação, investir mais, acabar com a superlotação de salas, com a violência nas escolas, melhorar os salários dos professores e as condições de trabalho. Essa é a verdadeira reorganização que nós defendemos. Voltaremos ao tema, aliás, vamos falar mais aqui com o deputado Carlos Gianazzi sobre o Plano Estadual de Educação. O Plano Nacional já foi aprovado há mais de 1 ano e meio e o daqui ainda está dormitando aqui, né, deputado? Exatamente. Mas vamos voltar a esse tema. Deputado Carlos Gianazzi, muito obrigado por sua entrevista. Volte mais vezes à TV Assembleia, é sempre um prazer conversar com o senhor. Obrigado, Jorge. Esse foi o Por Dentro da Política. Eu conversei com o deputado Carlos Gianazzi do PSOL e você está conosco, continua com a programação da TV Assembleia SP.